Nós no IDT estamos abertos à investigação. Estão aqui representados os dois CRIs, o CRI Oriental e o CRI Central, estão a investir muito na área da investigação. Nós só poderemos melhorar e qualificar a partir da investigação. É hoje uma prioridade dentro do serviço. Começam a surgir alguns projetos dinamizados pelos próprios técnicos, com colaboração, obviamente também, de alguns institutos, de algumas escolas, também vão participar connosco ao nível dos estágios. Isso vai permitir também efetuar a mudança. Queria-vos dizer que a redução de danos, ao nível da redução de danos relacionada com a investigação, prevalece uma ausência de estudos. Não há muitos estudos neste domínio. Gostei também que quando alguma de vocês abordou a questão da mediação e das práticas de mediação, nós temos dinamizado 3 práticas, ou 3 categorias de práticas de mediação no âmbito da redução de danos no IDT: a mediação assistência, a mediação acessibilidade e a mediação dinamização. A mediação assistência, nós financiamos algumas equipas de rua, e estas equipas de rua, em contexto de proximidade, disponibilizam alguns recursos, muitas das vezes no âmbito da satisfação das necessidades básicas, e outro nas práticas de menor risco, como seja distribuir uma seringa. Na mediação acessibilidade, é esta ligação do acesso à saúde, o acesso à ação social, que é dinamizado pelos técnicos das equipas de inserção e equipas de tratamento. A mediação e dinamização é todo o trabalho que neste momento estamos a efetuar com as redes sociais. Talvez o trabalho mais importante dos últimos anos, efetuado pelo IDT, que coloca na agenda da política principal todas as questões associadas à toxicodependência e ao alcoolismo. Também se falou aqui, e eu registrei com muito agrado, que é esta, muitas das vezes, a diferença da redução de danos relativamente à relação que estabelece com a população, que são as estratégias de empowerment, de capacitação, o ensinamento de práticas de menor risco, a questão dos mediadores, a questão dos grupos de pares, o reforço da participação da população que é afetada por estes problemas. Por outro lado, também é importante falar no oposto, que é a discriminação social, institucional e profissional relativamente a estes indivíduos e a estes grupos da população com quem nós trabalhamos. Esta discriminação é manifestada na saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, na justiça e na ação social. Isto significa que tem que haver um trabalho de sensibilização também junto destas instituições. Nós estamos a tentar fazê-lo, efetuá-lo, a partir das redes sociais. Nós estamos a dar formação aos técnicos das redes sociais. Está cá a minha colega, a doutora Sandra Cardoso, que está com uma proposta de trabalho também a esse nível, de redução de danos até no álcool, por exemplo, formar os técnicos da rede social e capacitar as instituições para este tipo de trabalho. É uma nova área de investimento também no IDT, e queria-vos dizer que isto tem muita participação dos técnicos. Há uma vontade de mudança que é manifestada pelo corpo técnico do IDT. Os técnicos agarraram muito e muito bem e até depressa esta mudança. Estamos a falar de uma mudança que ainda não atingiu os 3 anos da profissionalização. Portanto, ainda temos mais um ano para concretizar essa mudança, que não é só uma mudança orgânica, é uma mudança de práticas, é uma mudança também de conceptualização e é uma mudança também no cuidado. Nós vamos ter a oportunidade, sensivelmente daqui a um ano, de ter a avaliação também deste impacto. Gostei também das 3 últimas apresentações. No primeiro conjunto de apresentações não há uma área que eu domine, mas o segundo conjunto de apresentações, sobretudo a avaliação do problema com o álcool, as práticas de redução de riscos no consumo do álcool, é algo que pode ser levado, por exemplo, às equipas do IDT, enquanto espaço de reflexão. Eu acho que até os coordenadores de redução de danos de alguns riscos que estão aqui podem perfeitamente levar à discussão para o seio das suas equipas esta reflexão. Relativamente ao tabaco, nós, em tempos, estivemos com propostas de consultas de desabituação tabágica e, obviamente, que nestas consultas também há estratégias de redução de riscos no tabaco. É um conjunto limitado de técnicos que ofereceram estas consultas, que fizeram formação na Galiza para aplicar
Portanto, com estas doenças orgânicas, nós rejeitamos esses técnicos por outro tipo de intervenção, até porque os centros de saúde também foram abrindo consultas a esse nível e no sentido de otimizar recursos e não sobrepor respostas, negociamos e contratualizamos essa resposta com os centros de saúde. Relativamente à psicoterapia de redução de riscos, eu acabei por abordar no debate essa questão. É muito difícil para alguns gestores profissionais ainda falar nesta questão da redução de riscos ou redução de danos, têm muita dificuldade. Porque mesmo internamente no IDT, muitos dos profissionais não foram capacitados, não foram sensibilizados para trabalhar com outras práticas. Durante toda a vida trabalharam com modelos direcionados para a abstinência e que tinham critérios, esses programas, e que dificilmente, se não forem capacitados, irão sempre resistir à própria mudança. Nós também, quando estamos num processo de mudança, temos que transmitir aos outros quais são os ganhos nessa mudança. E muitas das vezes nós não temos essa capacidade de transmitir os ganhos aos técnicos de IDT, aos técnicos das equipas de rua, quais são os ganhos nessa mudança. Eu estou muito satisfeito com a trajetória da redução de danos em Portugal. Há 15 anos não estaria aqui a falar desta forma convosco, nem há 10. Teria algumas dificuldades. A redução de danos é uma área de intervenção que não colide com as outras áreas. Nós podemos criar aqui também uma discussão entre prevenção dos riscos e redução de danos, onde vai uma e acaba a outra. Só há tratamento se nós tivermos capacidade de implementar estratégias de redução de riscos. Muita da população que abandonou no passado as nossas estruturas de tratamento tem a ver com o facto dos próprios técnicos e nós não temos a capacidade de ensinar estratégias de redução de danos e agarrá-los. O que é importante para nós é o contacto com o indivíduo, é mantê-lo em contacto com as estruturas e só assim é que é possível melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Também temos que aceitar que alguns têm, por diversas razões, diversos fatores, manter-se nessa situação, querem continuar a consumir. Nós sabemos que dentro do consumo de substâncias psicoativas lícitas, há hoje um conjunto de indivíduos que mantêm os consumos de tabaco e mantêm os consumos de álcool e que o vão manter durante toda a vida. Temos que ser capazes de compreender essa opção destas pessoas, destes cidadãos, e tratá-los como tal, respeitá-los dentro da sua percepção, mas sobretudo também apoiá-lo, ensiná-lo na aquisição de competências. Hoje, as questões que se colocam ao nosso serviço é a aquisição de competências, até por exemplo, no domínio da reinserção. A aquisição de competências pessoais, sociais, a aquisição de competências pré-profissionais. Aqui na área da redução de danos falamos da aquisição de competências ao nível das práticas de menor risco, por exemplo. É este o trabalho que nós fazemos, porque queremos que os nossos doentes continuem vivos, prolongar a sua vida e prolongar a sua vida naquilo que seja possível de qualidade de vida também para eles. Eu não me alongaria muito mais, gostei de estar aqui convosco, já é tarde, mas fico também disponível, não sei se ainda é possível, para algumas questões que quisessem colocar, eu estou disponível para responder. Sei que vocês têm algumas dúvidas e estou aqui totalmente disponível para responder às vossas questões, se o assim o desejarem. Muito obrigado.